Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para poder executar o seu código, executar uma função, fazer uma chamada de função sem ter um servidor instanciado, sem se preocupar com o servidor. Se você está por dentro aí do que eu estou falando, já sabe que eu estou falando de serverless. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é o AWS Lambda e vou te mostrar um passo a passo do zero para você criar uma função Lambda e executar ela através de um trigger do S3. Beleza? Tudo isso de forma gratuita, então confere comigo aí. Fala pessoal, Pena na área novamente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, espero que você esteja bem. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um assunto sobre serverless, trazendo aí o serviço do AWS Lambda. Mas antes disso, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, me dá essa força aí, se inscreve no canal para ter mais acesso, para ter mais conteúdos como esse aqui no canal. Já deixa o seu like nesse vídeo que vai ajudar muito a se tornar relevante para outras pessoas e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E também não esquece de ativar as notificações para saber assim que eu postar o próximo vídeo sobre tecnologia aqui no canal. Beleza? Então bora lá. AWS Lambda. AWS Lambda é um serviço da AWS que te dá a possibilidade, te dá a opção de rodar o seu código sem ter que instanciar uma máquina, instanciar o servidor. Ele é serverless, tá? Então você pode simplesmente colocar o teu código lá sem se preocupar com a máquina que você vai subir, dar manutenção, enfim, com o custo que aquela máquina vai estar rodando. Eu vou te explicar melhor exatamente isso aqui nos detalhes, tá? E fica tranquilo que tudo que eu tô falando aqui, eu vou deixar aqui o link na descrição, tanto da AWS quanto um passo a passo fazendo em um blog. Esse vídeo, ele é um vídeo bem introdutório para você que ainda não conhece o Lambda. Se você já conhece, já trabalhou, você vai ver que ele é um vídeo bem básico, falando sobre o que é o serviço, explicando um pouquinho sobre esse serviço da AWS e fazendo um passo a passo do zero, bem simples, só para te mostrar como é fácil instanciar um serviço lá de maneira gratuita para você testar e ver como funciona esse serviço. Combinado? Muito bem. Então, como você pode utilizar o Lambda? Você pode ter a sua aplicação desenvolvida e essa aplicação precisa de outros serviços, um serviço no back-end, acessar uma base de dados, acessar uma API ou algo dessa maneira. Então, você acaba desenvolvendo, fazendo o seu desenvolvimento e aí precisa demandar esse código para outra máquina. E muitas vezes você precisa ter um servidor rodando esse back-end, rodando essa API. Então, no caso do Lambda, você pode colocar o teu código dentro do Lambda e fazer essa requisição, ter essa comunicação com a sua aplicação, tá? E, além disso, o Lambda também pode acessar um outro serviço, acessar uma base de dados, acessar uma API, fazer outro tipo de processamento e devolver aquilo que você precisa dentro da sua aplicação, beleza? Então é simples assim. O Lambda é uma maneira de você rodar o seu código, rodar as suas funções de maneira serverless, tá? De maneira sem servidor, ou seja, você não precisa se preocupar com a máquina que está rodando isso. Então, vamos pensar o seguinte, de um lado nós temos uma instância EC2, que é uma máquina na AWS, um servidor. Se você não conhece ainda sobre o EC2, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando, explicando mais sobre esse serviço do EC2, tá? Inclusive te mostrando um passo a passo como que você faz para subir o seu servidor lá também de maneira gratuita, fazer um teste, entender como funciona uma máquina lá, Linux ou Windows, por exemplo, tá? Então eu vou deixar aqui nos cards esse serviço, esse link para esse vídeo para você acessar lá depois e entender exatamente como funciona. Então, como é cobrado essa instância EC2? Hoje em dia você cobra ela pelo tempo que ela fica executando e o tipo de máquina que você escolheu para executar. Então você vai pagar um valor determinado de acordo com o tempo que você escolheu, seja 24/7 durante o mês todo, você pode executá-la 8 horas por dia em dias úteis, por exemplo, e de acordo com o tamanho da máquina que você escolheu, memória, capacidade de armazenamento, processamento, etc. Isso tudo vai variar de acordo com o que você escolheu, beleza? E do outro lado nós temos o serviço do Lambda, que é um serviço onde você, serverless, que você vai conseguir executar o teu código lá. Essa comparação ela nem chega a ser muito justa, tá? Qual a diferença entre rodar com um servidor instanciado e rodar com uma função no Lambda, que é um serviço serverless dentro da AWS, tá? No caso do AWS Lambda, você vai ser cobrado pelo tempo que você está executando e pela quantidade de chamadas. Ou seja, se a sua chamada for uma requisição muito rápida e você requisitar uma única vez, você só vai pagar por aquela chamada rápida que você fez no serviço. E durante o mês, se você pensar aí, você pode ter algumas chamadas não tão frequentes assim, algo mais esporádico,
Então você não precisaria pagar uma máquina, pagar um servidor 24/7, ou rodando até um período menor aí, para estar o tempo todo ligado, sendo que você não faz toda essa requisição. O que é melhor, Lambda ou o EC2? Não tem o melhor, não é esse comparativo que eu estou fazendo aqui. O que eu estou te mostrando você precisa pensar nisso na hora de desenhar a sua arquitetura para o cliente, tá? Na hora de entender qual é o melhor cenário, inclusive em relação a custo-benefício, tá? Os dois vão funcionar de maneira semelhante aqui, você vai conseguir requisitar lá da sua aplicação através dos dois aí, tá? A questão é mais comparar qual é mais vantajoso para você, vai depender muito de acordo com o seu cenário, de acordo com o cenário do seu cliente, né? Por outro lado, se você tem várias requisições, milhares de requisições por segundo, rodando 24 horas, você precisa pensar se talvez não é melhor pagar uma máquina 24/7 do que de repente fazer requisição com serviço serverless. Tem muitas outras variáveis que você precisa levar em consideração, tá? Aqui nem vale a pena esse comparativo, é o que eu falei, mas você precisa pensar em manutenção de máquina, atualização, enfim, são muitas variáveis que você precisa levar em consideração na hora de desenhar. Então vamos focar aqui no Lambda. Muito bem, e o Lambda ele tem um nível gratuito de uso para você testar, criar suas... Hoje a AWS oferece aí até 1 milhão de requisições por mês para você fazer um teste, ou aí até o que ele está falando, 400 mil gigas por segundo mês aí. Vai na calculadora da AWS, calculator.aws, e aí faz lá a conta para você ver, faz uma simulação que você vai entender, dá para fazer muita requisição. Hoje você vai criar aqui comigo um passo a passo do zero, você vai ter uma noção, vai ter um entendimento do quanto isso gasta, quanto consome. Então, depois você vai lá, faz um review quanto você gastar em um outro tipo de função, beleza? Mas e aí, que tipo de código eu consigo rodar lá dentro? Eu vou mostrar isso no passo a passo para vocês, na verdade. Mas você consegue rodar vários tipos de código lá dentro, basicamente qualquer um, dependendo da maneira como você escolhe, mas tem alguns ambientes preparados lá, como Python, Node, etc. Eu vou dar uma olhada na lista para vocês aqui. O exemplo que nós vamos fazer hoje aqui é em Python, mas se você quiser seguir esse passo a passo, você vai ver que na parte do código você fica livre para escolher a linguagem que você mais está acostumado, a linguagem que você quiser para fazer esse passo a passo, beleza? Vamos para o passo a passo então, que fica mais fácil da gente entender como é fácil instanciar um serviço desse, criar um serviço desse e como que você faz para rodar aí, já fazer o seu teste e começar a testar dentro da AWS, combinado? Eu já vou te mostrar o meu console da AWS, antes só vamos dar uma olhada na arquitetura que nós vamos utilizar nesse exemplo aqui, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou criar uma bucket no S3, tá? E aí, para dentro dessa bucket, nós vamos colocar algum arquivo lá dentro. E aí, nesse cenário, né, nessa arquitetura, a gente pode colocar qualquer arquivo aí dentro. O S3 ele guarda objetos, né? Que a gente pode colocar em um arquivo multimídia, documentos, alguma foto, etc. E aí vai ter um trigger nesse bucket. Assim que esse trigger for acionado, ou seja, assim que receber um arquivo, ele vai disparar uma função Lambda, tá? Uma Lambda Function aí. Essa Lambda Function vai fazer um processamento de apenas bem simples, tá? Pegar o nome desse arquivo e gravar em um log dizendo que esse arquivo entrou dentro dessa pasta, tá? Então, a Lambda vai gravar esse arquivo de novo no S3. Aqui, um ponto de atenção. Muito cuidado nessa parte, eu vou reforçar lá no passo a passo de novo depois, mas tem que tomar cuidado com a recursividade. Se você grava um arquivo e ele dispara a função Lambda e a Lambda grava um novo arquivo, ele pode disparar a função Lambda novamente e isso entrar num loop infinito aí, gerando essa recursividade, o que vai te trazer um problema enorme, vai te trazer um problema aí, inclusive para você de faturamento e depois vai pagar uma fatura alta. Então toma muito cuidado nessa parte, eu vou reforçar. O que nós vamos fazer em relação a isso, tá? Dentro da bucket, vou te mostrar aqui, eu vou criar duas pastas, uma pasta de inbox e a outra de log, justamente para poder startar o gatilho somente dentro da pasta de inbox e daí jogar o resultado para dentro da pasta de log, evitando assim essa recursividade. Mas de novo, fica atento aí nesse passo a passo para você não se perder e de repente não acabar criando um loop infinito aí na sua conta. Então, atenção. Vou lembrar você de novo no passo a passo quando a gente estiver fazendo, para você não esquecer dessa parte que é muito importante. Muito bem, já aí dentro do console da AWS, eu vou acessar primeiro o serviço do S3 para criar uma bucket lá dentro. Como eu falei, esse vídeo ele é específico para falar sobre a criação da Lambda Function, então eu não vou focar muito aqui no passo a passo da criação do S3. Eu vou criar aqui para vocês verem, vou criar a bucket, vou criar a estrutura das pastas e explicar. Mas para você ter mais detalhes sobre o S3, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo
onde eu fiz um vídeo mostrando mais sobre o S3 da AWS e tem lá também um passo a passo para você criar a sua bucket do zero também, beleza? Então vamos focar aqui, eu vou criar agora a bucket que a gente vai usar aqui. Então dentro do serviço do S3 eu já vou vir aqui para criar uma nova bucket, aí lembrando que esse nome precisa ser único. Vou deixar a região de North Virginia mesmo, é só para teste, aí fica a melhor região para você. Vou deixar tudo bloqueado aqui por enquanto, não dá nada disso, e já vou aqui criar. Muito bem, bucket criada. Vou entrar dentro da bucket e vou criar a estrutura de pastas. Como eu falei, precisamos criar uma pasta aqui, inbox, create folder, e vou criar mais uma pasta chamada log. Beleza, as pastas foram criadas, não vou precisar mexer aqui por enquanto, tá? Depois no teste eu vou voltar aqui no console do S3 para poder subir um arquivo dentro da pasta inbox. Nós vamos conferir se foi criado um log dentro da pasta log. Antes de ir direto ainda para o serviço do AWS Lambda, nós vamos criar aqui uma role de acesso, tá? Eu vou criar aqui através do Yan. Vou vir aqui em roles do lado esquerdo e aqui eu vou criar uma nova role, tá? Create role. Aqui já tem algumas coisas que facilitam um pouco, tá? Eu vou deixar esse AWS Service selecionado aqui em cima e aqui em Common Use Cases eu vou selecionar o Lambda que está aqui e vou clicar em Next Permission. Aqui em Permissions eu vou colocar o serviço do S3 primeiro. Eu vou colocar aqui, para facilitar o exemplo aqui, o AWS S3 Full Access. Óbvio que isso não é uma boa prática em produção, dar acesso sempre a tudo. Estou fazendo isso só para mostrar o exemplo lá da criação do Lambda. Nosso foco aqui não é segurança, não é role de acesso, então eu vou criar isso dessa maneira, dando um Full Access aqui, e também a parte de log, também um CloudWatch Logs Full Access, para que a função Lambda tenha acesso a essas duas funcionalidades, tá? Vou clicar em Next, tem a parte de tags, não vou utilizar, novamente, boas práticas para produção que você utilize, e na parte de Review, vou dar um nome para a role de acesso aqui, criado essa daqui para o blog do Medium, vou colocar aqui o Allo Lambda Functions to call AWS S3. Beleza? Feito isso, create role. Então nós criamos uma role de acesso não para o usuário, não para o meu usuário AWS, mas sim para a função Lambda. Você vai ver que quando a gente for criar a função Lambda, eu vou atribuir essa role para a função, para que ela consiga acessar esses serviços e consiga acessar minhas pastas dentro do S3 e também os logs. Muito bem, no painel então, vamos então para a parte de Lambda. Lambda você consegue achar tanto aí pela barra de buscas aqui em cima no Search, né? Ou se você for dentro da parte de Compute, você também vai achar. Muito bem, feito isso, eu vou clicar aqui em Create Function. Pode deixar essa opção selecionada do Author from Scratch. Aqui tem alguns modelos que você pode utilizar, você pode container, tem outras opções aqui dentro. Como eu disse, esse é um vídeo muito introdutório sobre Lambda. Lambda é uma infinidade de opções. Eu vou fazer vídeos mais avançados sobre o Lambda aqui no canal. Esse vídeo é para você que ainda está iniciando aí, é mais para te dar uma ideia sobre como é esse serviço dentro da AWS, tá? Então primeiro nós vamos deixar esse Author from Scratch, ok? Aqui em Function Name, você pode colocar um nome para sua função aí. Eu vou colocar um S3 Inbox Log Files. Em Runtime, aqui é onde você pode escolher a linguagem que você desejar. As últimas que foram acrescentadas aqui, tá? Como esse .NET Core 3.1, Go, Java, Node 14 para cima, Python, Ruby, e aqui você tem outros que já são suportados. E como eu disse, você pode ter um Custom Runtime aqui embaixo, mas de novo isso é uma opção mais avançada, tá? A princípio eu vou deixar aqui o Python 3.8 selecionado, sem problema. A gente vai fazer um código Python muito simples. Também o código não é o foco nesse vídeo, mas vocês vão ver que eu vou colocar um código muito simples aqui e eu vou deixar esse código de exemplo. Pode deixar essas opções selecionadas do jeito que estão aqui. Aí aqui em Permissions é exatamente onde eu vou expandir essa área do Change Default Execution Role e vou colocar aqui Use an Existing Role, ok? Aqui dentro nós vamos selecionar a role que nós acabamos de criar, tá? Que é essa Lambda Access S2. Se você criou com esse nome, você pode selecionar ela aí também, senão você coloca essa que você criou. E aí pode clicar no botão Create Function bem aqui embaixo. Muito bem, função sendo criada. E aí você vai ver que aqui embaixo é exatamente o console onde você consegue inserir o seu código aí
o código Lambda através do próprio console da AWS, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui eu já vou colocar o código Python, o que esse código vai fazer, na verdade, tá? Não é o foco aqui falar sobre Python, sobre o código, eu não sou nenhum especialista em Python, eu trouxe isso mais para exemplificar para vocês o Lambda, beleza? Muito bem, então aí você pode selecionar o código já existente e colar o seu novo código aí. Se você quiser usar esse código que eu estou colocando aqui, eu vou deixar o código disponível no blog, tá? Então o endereço do blog tá aqui embaixo também. Então deixa eu te explicar exatamente o que esse código faz, tá? Basicamente, ele vai pegar as informações do S3, tá? Do gatilho que vai ser disparado ali, a gente vai configurar esse gatilho. Então ele vai pegar a bucket name aí e a chave do objeto, tá? Feito isso, eu vou gravar um novo caminho para ele, para dentro da pasta log, tá vendo? Então aqui é onde eu digo para ele para qual pasta ele vai gravando um novo caminho, finalizando ele com TXT. O que eu estou colocando dentro do body desse documento TXT, tá? A chave dele, que nada mais é que o nome do arquivo aí, o caminho desse arquivo lá. Então vocês vão ver, depois eu vou mostrar esse arquivo gravado. É o que eu falei, é muito simples. Ele está pegando um arquivo que entrou, ele gera um arquivo TXT com esse nome lá dentro e coloca dentro da pasta log. Basicamente isso, só para a gente testar a nossa função funcionando com o gatilho do S3. Ok? Pode clicar aí já em Deploy, funcionando, porém o gatilho ainda não está pronto, é o que eu vou mostrar agora para você. Aqui você tem algumas opções aí, você tem a aba de teste, onde você consegue fazer alguns testes para passar parâmetros e etc, tá? Tem a parte do monitor para saber quantas vezes foi executada essa função, para pegar log de erro e etc. Tem a parte de configuração, onde você tem vários recursos aqui, tá? Inclusive, definir o timeout da sua aplicação, se ela for uma aplicação maior, você precisa aumentar esse timeout. Os triggers, que eu ainda não inseri, eu vou inserir em cima agora para vocês verem. Toda a parte de permissões, você pode ver aqui que ele está, acessar todos os logs aqui. Ele vai acessar também os do S3, se você vier aqui em View Role Document, você vai ver que ele está com acesso, liberando acesso a todo o S3, ali na verdade. Poderia ter liberado somente para essa pasta, somente para essa bucket, por exemplo, e também aos logs lá que a gente colocou dentro daquela row. Então agora vamos adicionar o trigger, A nossa função está pronta, o código está pronto aqui para ser executado, mas nós precisamos colocar o que vai fazer o acionamento dessa função. E nesse nosso exemplo, nós vamos fazer um trigger justamente lá do S3, ou seja, toda vez que um arquivo cair lá, nós vamos acionar essa. Então clica aí em Add Trigger, aqui vou selecionar um trigger aqui e vou escolher o S3 que está aqui. Beleza? Muito bem. Vou selecionar aqui o nome da bucket que nós criamos, que é Penarox YouTube Files. Okay? Aqui é muito importante colocar um prefixo para aquela parte que eu comentei sobre ter cuidado sobre a recursividade. Lá no código, vocês viram que ele está gravando todo arquivo que entra dentro da pasta log. Porém, lá ele não está filtrando de qual pasta ele vem. Então, o que eu vou fazer? O gatilho, ele vai usar o prefixo aqui da pasta inbox, barra. É importante colocar o barra aqui, tá? Porque a estrutura lá não são exatamente pastas, tá dentro do S3, ela é uma estrutura flat, então ela usa a barra como navegação. E aí ele dá essa estrutura de pastas lá dentro. Então é importante que você coloque aqui nesse cenário a barra dentro do inbox. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou filtrando, nesse caso, no trigger, o trigger está disparando somente dentro da pasta inbox. Se eu não colocar o trigger aqui, vai dar, se eu não colocar o prefixo aqui no trigger, vai dar aquele problema que eu falei de recursividade, e ele vai disparar a sua função em looping eterno aí, e você vai gastar uma cacetada com a AWS. Então toma muito cuidado nessa parte, não esquece esses passos. O correto em um cenário de produção para você fazer isso não é fazer isso que eu estou fazendo, Nas boas práticas você precisa ter duas buckets para que você não tenha esse risco. Então você starta o gatilho em uma bucket e salva o seu arquivo em outra bucket diferente, para que não aconteça esse problema de recursividade. Você pode inclusive colocar um sufixo aqui também, separar somente alguns tipos de arquivos. Eu quero só arquivo JPG, arquivo TXT, PNG, enfim, você pode colocar. Não vou deixar qualquer arquivo aqui, não tem problema. A nossa preocupação é justamente esse cara aqui. Inclusive ele te dá um baita de um anúncio aqui embaixo, tá? Vale a pena ler esse anúncio, ter certeza do que você está fazendo. Ele fala aqui, Recursive Invocation. Toma cuidado com isso, porque isso pode trazer problema. Você precisa aceitar esse cara aqui, e aí sim você vai e adiciona dentro da sua Lambda Function, beleza? Então se você olhar aqui, já temos aqui em Trigger, tem alguns detalhes aqui. Ele tem aqui, tá claro que o prefixo é só para inbox, tá?
e aí, tipo de evento, todo objeto criado. Eu esqueci de falar lá na hora de criar, pode deixar o padrão que tá lá, altera só o que eu falei. Tem vários outros tipos de evento, mas a gente não vai entrar no detalhe agora. Muito bem, então a sua Lambda Function ela tá pronta, trigger configurado, seu S3 está legal. O que nós vamos fazer agora? Eu vou subir um arquivo, vou fazer o upload de um arquivo dentro da pasta do S3, lá dentro da pasta inbox, e nós vamos ver se vai ter resultado, se vai aparecer um arquivo novo lá dentro do log, tá? Vou vir aqui, S3, dentro do S3 vou lá selecionar minha bucket. Primeiro, vou olhar aqui no log, você vê que não tem lá nada aqui dentro do log ainda, vou atualizar aqui a pasta, vou na pasta inbox, ainda não tem nada também, e vou fazer o upload. Vou adicionar um arquivo aqui, muito bem. Esse é o arquivo que eu vou subir, logo underline canal. Vou clicar aqui, não vou mexer em permissão, não vou mexer em nada aqui, tá? Na parte do S3, vou simplesmente fazer o upload desse arquivo. Upload feito, vou fechar aqui e vou voltar para as minhas pastas na bucket. Ainda estou dentro do inbox, vou voltar para dentro da bucket e vou checar dentro da pasta log se ele criou um arquivo. O arquivo está criado aqui. Caso você volte aqui e esse arquivo não esteja criado ainda, dá um refresh aqui, ó, porque pode ser que ele demore um pouquinho para criar. No meu caso foi instantâneo, vocês podem ver que ele já está criado aqui. Se passou um tempinho, você deu atualizar, não criou, confere aquelas roles de acesso, confere o log, vou te mostrar o log lá dentro da sua função Lambda e ver se não teve nenhum problema de permissão ou o que aconteceu dentro do log, se realmente foi startada, se o trigger está funcionando, seguir esses passos aí, beleza? Eu vou abrir aqui esse arquivo para vocês verem qual foi o resultado dele. Aqui eu tenho a URL pública do arquivo, vocês vão ver que se você clicar aqui, ó, vai dar acesso negado, e tá negado mesmo, porque se vocês lembrarem, a gente deixou tudo fechado. Bloqueamos o acesso a esse arquivo quando nós criamos a bucket, tá? Então o que eu vou fazer? Através do próprio painel aqui, eu vou clicar nesse botão de Open que tem disponível no painel da AWS. Um arquivo que eu salvar aqui, vou salvar ele salvou aqui, e eu vou abrir esse arquivo. Tive que mudar aqui a minha exibição, então olha, esse aqui foi o arquivo criado, tá vendo? Então a gente pegou o caminho dele lá e o nome do arquivo e gravou dentro do arquivo texto, gravou com o mesmo nome, inclusive que ele já estava lá e colocou o final, ou seja, algo bem simples só para você testar e ver que sua função aí da AWS, a sua AWS Lambda Function, beleza? Muito bem, vamos voltar agora lá na função, eu vou te mostrar um pouquinho do log dela e depois você consegue fuçar aí, dar uma brincada e ver. Então aqui em Lambda Function, eu voltei aqui, vou abrir a função que nós criamos, que é essa S3 Inbox Log Files, e aqui dentro eu vou clicar aqui em Monitor, e aí clicando em Monitor ele vai trazer para vocês aí a execução, né, o horário que executou, qual foi, né, a invocação aí, se teve erro ou não. Então você tem aqui um painel aí que te mostra algumas dessas informações, algumas métricas. Mais detalhes você vai ter nessa parte de log, às vezes ele demora um pouco para carregar esse log aqui, mas é justamente porque você consegue entrar aí, pegar os logs e ver o que aconteceu. Então beleza, vocês viram que a função executou, de novo, é uma função muito simples, ela é uma função bem simples mesmo, justamente para poder só mostrar, né, como você configura a ferramenta. Vocês viram que é um passo a passo bem simples de configurar, colocar a sua função para rodar, você pode testar aí de maneira gratuita na sua conta. Toma cuidado com esse ponto da recursividade que eu falei. Como é gratuito, se você quiser, cria 2 buckets lá, transfere de uma, manda para outra, faz alguns testes, checa log, acho que isso tudo vai te ajudar bastante. E todo esse passo a passo que eu fiz aqui, inclusive o código que eu usei do Python ali, se você quiser usar o mesmo código ou outro que você quiser, outra linguagem, eu vou deixar em um blog que eu estou criando, que está exatamente aqui embaixo, que é o blog pena.rocks. Vai direto para minha conta do Medium. Lá eu estou colocando exatamente todo o passo a passo disso que eu estou fazendo, para facilitar para você, se você quiser depois conferir esse passo a passo, olhar com mais calma, não ter que ficar vendo o vídeo toda hora, eu deixei disponível aqui para você. Então também vai lá no blog do Medium, já me dá uma força lá, curte também o blog lá, vai me ajudar bastante, e divulga aí, manda pra galera que você conhece, quem sabe não ajuda. Esse blog, inclusive, lá tá dividido em 2 partes, essa parte teórica que eu mostrei e a parte prática com o passo a passo. Eu vou tentar nos próximos vídeos fazer a mesma coisa para os outros conteúdos, principalmente conteúdo mais técnico, passo a passo, tem teórico. Eu vou criar um blog lá e dentro do blog eu coloco lá esse passo a passo para facilitar para vocês também. Então fica ligado aí, não esquece de ativar as notificações do canal, porque nos próximos vídeos eu vou trazer aí como você faz para acessar
a sua função Lambda de maneira externa, como você faz, né, para criar um endpoint para ela, deixar ela pública aí com autenticação, né, usando Cognito, usando aí o API Gateway da AWS para fazer o acesso a essa função Lambda. Logo eu trago para vocês. Vou falar muito aqui ainda de Amplify. Estou estudando bastante coisa do AWS Amplify, tem muita novidade, tem muita coisa legal. Vou trazer coisa de React, coisa de Next, coisa de JavaScript, muita coisa de CSS legal, muita coisa de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento web, beleza? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações e dar um like nesse vídeo aí para me ajudar, beleza? Conto com vocês, muito obrigado por ficar aqui comigo até esse momento do vídeo, um abraço para vocês, até mais, valeu!